Gênesis 32, do verso 22 ao versículo 32, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o vaú de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua majestade santa, eis-nos aqui diante da Tua palavra lida e que será exposta. Pedimos a Tua graça, ó Deus, para a pregação da Tua palavra, pedimos iluminação, pedimos o Teu Espírito aplicando, ó Deus, a Tua palavra a cada um de nós. Dá-nos a Tua graça, abençoa, que o Senhor cumpra o Teu propósito por meio da exposição deste texto. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como conseguir o favor de Deus? Muitos consideram que isto só é possível por meio das obras humanas ou do esforço humano. Muitos consideram que para conseguir o favor de Deus é necessário uma vida correta e de obediência às obras da lei. É fato que Deus nos trata de conformidade com a nossa natureza. Deus nos criou seres racionais, seres morais. Somos responsáveis diante do Senhor. Mas de tudo que temos visto no relato bíblico, especialmente neste relato da vida de Jacó, a bênção de Deus só pode vir a nós da parte do próprio Deus, pela graça de Deus. É o que observamos em toda a jornada de Jacó, é o que vamos observar em nosso texto. É isso que a Escritura em geral revela: a salvação, a graça de Deus. Tudo isso é dom de Deus, a bênção, o favor de Deus nos é dado pela graça, mediante a fé. Isto também revela algo, uma doutrina da Bíblia que devemos considerar, uma doutrina de grande importância, que é a soberania de Deus na salvação. E especialmente essa bênção de Deus, esse favor, isto é intensificado especialmente diante da queda. É mais claro ainda diante da queda que nós só podemos obter favor por graça, por dom de Deus. Mas antes da queda, no Éden, também a bem-aventurança só poderia ser obtida
por graça. Mesmo antes da queda no pacto de obras, mesmo que o homem precisasse obedecer àquele pacto, o fato de haver um pacto é graça. Deus não era obrigado a fazer pacto, ou prometer prêmio, ou bem-aventurança ao homem, de modo nenhum. Mesmo o pacto de obras, havia graça ali, o prêmio seria dado tão somente pela graça, e então nós sabemos, toda a Escritura revela isso, nós só podemos obter bênção, favor, bem-aventurança pela graça de Deus. Mas agora, após a queda, especialmente pelo pacto da graça, nós precisamos então receber graciosamente o favor de Deus, não por obras da lei ou por obediência da lei. E nós só podemos saber essa verdade, que é por graça que Deus salva e concede favor a pecadores, através da revelação, através da Bíblia. Nós só podemos saber isso através das Escrituras. Jesus disse certa vez aos seus discípulos, ele disse: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ele disse que é mais fácil passar um camelo num fundo de uma agulha. E Jesus também disse que era necessário, ou é necessário, que nos convertamos e sejamos como crianças humildes, para que possamos entrar no reino dos céus. E por que a Bíblia usa o rico como exemplo dessa dificuldade de entrar no reino dos céus? A verdade é que entrar no reino dos céus, receber o favor de Deus, é impossível a qualquer pecador. Mas por que a Bíblia usa o rico como exemplo? Porque o rico, ele é alguém autoconfiante em si mesmo, nos seus recursos. Todo pecador não pode entrar no reino dos céus se não for a graça de Deus. Mas os ricos são independentes, autossuficientes, costumam então ter esse pensamento que bastam-se a si mesmos. Ou seja, o rico irá lutar para garantir aquilo que ele considera que é seu. E assim é o pecador, é o homem caído, é o filho de Adão. Ele não percebe, não reconhece, não aceita que a bênção só pode vir de Deus graciosamente. Nós sabemos disso por conta das Escrituras, do Evangelho. Mas o homem natural, ele irá buscar o favor de Deus tão somente por suas obras. E esse também, irmãos, era o caso de Jacó, por natureza. Nós temos acompanhado todo o relato da vida de Jacó. E desde o ventre Jacó agarrou ao calcanhar do seu irmão. Desde o ventre e da sua meninice, Jacó usou estratégias, estratagemas para tomar a bênção. Mentiu ao seu pai, comprou o direito de primogenitura e depois tomou a bênção por meio da mentira, usando então recursos da natureza humana. E nós acompanhamos também o modo como Jacó prevaleceu contra Labão, contra o seu sogro Labão. Jacó, de fato, é um exemplo de perseverança, de alguém que luta e que, de fato, buscou a bênção de Deus, mas, finalmente, a bênção lhe foi dada pela graça. Estava no decreto de Deus, no plano eterno de Deus. O Senhor havia dito ao seu pai e à sua mãe, Isaque e Rebeca, que o mais velho, Esaú, serviria o mais moço. Nós acompanhamos, então, todo o relato desse embate entre Jacó e Labão. Foi um adversário à altura, Labão. Jacó, então, deixa a terra de Harã, Labão fica para trás, mas agora nós já temos acompanhado, Jacó está indo em direção ao seu irmão Esaú. E, de fato, Jacó, ele causou o furor do seu irmão ao tomar a sua bênção. E ao receber a notícia de que Jacó retorna a Canaã, Esaú sai com 400 homens. E Jacó teme. Por que teme? Porque sabe que é culpado. Sabe que, de fato, merece que o seu irmão esteja furioso contra ele. E nós vimos no sermão anterior a oração de Jacó. Ele teme o seu irmão, ele ora, ele manifesta humildade
Jacó reconhece a sua indignidade, suas faltas, e então Jacó reage de um modo, de fato, prudente. Ele envia presentes ao seu irmão, manifestando, sim, que reconhece que errou, e também trata o seu irmão como Senhor, embora, de fato, Deus determinou que Jacó, ou Israel, seria Senhor sobre Esaú e Edom. Vimos a oração de Jacó clamando por livramento. Vimos, então, esta oração pactual. E na sequência, então, estamos aqui no capítulo 32, na sequência daqueles eventos, nós temos, então, o nosso texto a partir do verso 22, que diz que naquela mesma noite tomou suas mulheres, suas servas e seus 11 filhos e transpôs o Vaú do Jaboque. Então, nesse momento da narrativa, Jacó, então, atravessa a sua família, aquele riacho, aquele Vaú de Jaboque, e então ele está sozinho. E algo acontece em nosso texto. Jacó se encontra numa luta corporal contra um homem desconhecido, na penumbra. E aí, claro, várias perguntas nos vêm a partir disso. Quem é esse lutador misterioso? E o texto nos diz que é o próprio Deus, nós sabemos disso. O texto nos fala sobre isso. Mas isso não é claro para Jacó, até que no final nós sabemos, ele percebe que é Deus. Um pai da igreja chamado Clemente de Alexandria afirmou que esse homem era o Logos, o Verbo de Deus, antes de aparecer em carne e osso, e de fato. É Cristo pré-encarnado. Jacó reconhece isso, há uma oração, há uma luta física, há uma oração, ele escapa com vida, ele prevalece por um lado e, de outro lado, ele escapa com vida, com um ferimento em sua coxa. E o interessante, irmãos, é que essa luta é na fronteira da terra da promessa. Então, há aqui algo importante para ser notado. E que Israel, ao ouvir esse texto, essa pregação, deveria associar e lembrar que antes de entrar na terra prometida, houve luta. Jacó, antes de entrar na terra prometida, ele lutou com Deus. E isso não foi opcional para Jacó. Antes de ser transformado, finalmente abençoado, Jacó luta e então, Jacó entra na terra da promessa. Irmãos, diante disso, nós iremos caminhar por esse texto a partir do tema Jacó luta e o Senhor o faz Israel. Jacó luta e o Senhor o faz Israel. Em primeiro lugar, dos versos 22 ao verso 24, nós temos aí o encontro inesperado com Deus. A partir do verso 22, como vimos no verso 22, Jacó faz a sua família atravessar o riacho, o Vaú do Jaboque, e no verso 23 também diz que ele os fez passar pelo ribeiro, e no verso 24, finalmente diz aí que estando ele só, lutava com ele um homem até ao romper do dia. Então agora Jacó está só, não sabemos exatamente o porquê, mas o texto é muito claro, ele atravessa a sua família e então, de modo inesperado e surpreendente, em meio à escuridão, de repente ele é atacado. E ele se encontra em um combate corporal, uma luta ferrenha, com alguém de fato poderoso, forte. E então nós vemos, irmãos, e sabemos, e veremos com mais clareza no texto, que é o próprio Deus que está aí. E isso nos mostra que Deus está operando nesse mundo. Vimos lá em Betel, quando Jacó, antes de ir para Harã, Deus se revelou naquela visão da escada, que aponta para o próprio Cristo. E agora nós vemos em Peniel, também, antes de entrar na terra, o Senhor se revela ao seu servo. Então nós vemos que o Senhor está operando neste mundo. E Jacó tem uma experiência transformadora com Deus antes de entrar na terra. Inclusive o seu nome será mudado.
apontando até para uma transformação, uma mudança de natureza, não mais o enganador, Jacó, mas agora Israel, aquele que luta com Deus, ou lutou com Deus. Então, de fato, não podemos ignorar que há um aspecto experimental nesse texto. E a Bíblia é um livro, e a religião cristã, a religião judaico-cristã, é uma religião, sim, experimental. Nós não baseamos nossa religião apenas na experiência. Isso é um fato. Mas nós não negamos que há um Deus vivo, soberano, que intervém na história. E, de fato, esse Deus veio ao encontro do homem. Antes da queda, revelando um pacto de obras. Após a queda, vemos pela Escritura, revelou o pacto da graça, o Evangelho, a Adão. E durante toda a história da redenção, esse Deus tem falado, se comunicado com o homem. Ele vem ao encontro de pecadores para salvar pecadores, transformá-los por sua graça. E isso acontece até o dia de hoje. Pela sua palavra, pelas Escrituras, pela pregação da palavra, Deus vem aos homens, vem a nós, nos salva pela sua graça, pelo meio determinado por Ele mesmo, a pregação. E é por isso que nós devemos ir às Escrituras, ler as nossas Bíblias, ouvir a pregação, ler livros que expõem com fidelidade as Escrituras, todos os meios, conferências teológicas que sejam de fato bíblicas, porque nós cremos num Deus que de fato intervém, fala, vem ao nosso encontro. Claro que o tempo para isso acontecer, o momento, é determinado pelo próprio Deus. E é o que vemos aqui também nessa experiência de Jacó. Mas, de fato, o primeiro ponto, algo que quero chamar a atenção dos irmãos, é que, de fato, Jacó teve esse encontro com Deus. Não foi o primeiro encontro, a primeira experiência, mas não deixa de ser uma experiência transformadora, santificadora para o servo de Deus, algo que veio de Deus, uma intervenção, algo extraordinário e que devemos notar no texto, e algo maravilhoso. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos do verso 25 a 29 a luta e a bênção de Deus. A partir do verso 25, claro, também vimos que no encontro, no verso 24, diz que ele ficou só e encontrou com um homem, e já diz da luta. E no verso 25 diz que, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Jacó, então, é um lutador perseverante. O texto diz que o lutador misterioso, não podendo, sutilmente toca na articulação da coxa e, de um certo modo, ele aleija Jacó, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta. No final, Jacó sairá mancando. Nós veremos no final, o texto nos diz isso. Mas então nós somos apresentados a essa situação de que Jacó entra nesse combate corporal, uma luta homem a homem, uma luta particular. E a partir dessa luta, Jacó não será o mesmo. Será transformado, receberá um novo homem e terá um lembrete constante desse combate. Ele perderá aí, né, ficará meio que aleijado, seu nervo ciático ali. Inclusive, veremos que os filhos de Israel não comem esse nervo por conta dessa ocasião, em memória dessa ocasião. Mas o que estamos observando aqui, irmãos, é que é necessário que Israel lute antes da entrada na terra. Jacó é um patriarca, ele tipifica o povo de Israel. Jacó será transformado em Israel. E Israel, ao ouvir o relato de Jacó sendo transformado em Israel, no limiar da entrada na terra, deveria associar e lembrar disso. É necessário que Israel lute antes de entrar na terra, que receba a bênção de Deus,
e que nesse processo haverá consequências. Sairá mancando, aleijado, porque o orgulho do homem tem que ser rebaixado. Não é pela sagacidade do homem que ele será salvo. Não é por ser um Jacó, um enganador, um espertalhão, que o homem será salvo. A bênção existe, é real, mas ela é dada por graça. Mas, como vemos aqui, não sem luta. Uma luta que foi real, corporal, física, mas que também, logo na sequência da luta, há um diálogo. E sabemos, diálogo com Deus, oração. No texto, então, você pode observar, o texto diz, deslocou-se a junta de Jacó na luta, e na sequência, no verso 26, o texto diz que Jacó conversa com este. Na verdade, primeiro, este lutador anuncia, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Veja que, após ser imobilizado, ser tirado, de certo modo, de combate, Jacó começa a orar e lutar pela bênção, pedir a bênção de Deus, orar. Então, a luta física aponta para uma outra luta, uma luta espiritual. E, de fato, o povo de Israel deveria lembrar disso, e nós devemos também lembrar disso. Há uma experiência com Deus, uma luta com Deus, e, de fato, irmãos, ver Deus como Jacó, ou estar na presença de Deus, é algo terrível. Deus é santo. Jacó vai dizer, no final do texto, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Muitos acham que ter um encontro com Deus ou estar na presença de Deus é algo vulgar, algo que você pode, Deus se revelar e o homem fica ali como se não tivesse a acontecer nada diante de Deus. Deus é santo. Todos os santos da Bíblia, quando viram a Deus, tremeram, caíram com o rosto em terra. Nós estamos diante de um Deus santo. E Jacó, então, tem essa experiência diante deste Deus santo. Ele é poupado, ele roga a Deus, ele luta com Deus. E veja que no diálogo o homem que é Deus quer ir embora. E Jacó, então, ele pergunta o nome deste homem e ele pede a bênção para este homem que sabemos é o próprio Deus. Jacó, então, busca a bênção e o homem retorna para Jacó uma pergunta. Como te chamas? Como é teu nome? Veja, irmãos, que esse nome de Jacó é um nome meio que constrangedor. Jacó dizia assim, eu sou Jacó. Ele está dizendo assim, eu sou um enganador. Então, é constrangedor o nome. O nome revela caráter, o caráter. Nas Escrituras, nomes não eram dados de modo aleatório. Os nomes de Deus revelam quem Deus é, o seu caráter. Então, quando o próprio Deus pergunta para Jacó, como é o teu nome? Jacó, então, é forçado a dizer para Deus, eu sou um enganador. É como Lutero dizia, não tenho outro nome, senão pecador, de pecador. Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. Então veja que nessa luta com Deus, o propósito de Deus é, de fato, humilhar o pecador. Deus humilha Jacó, de certo modo. Há uma confissão de Jacó, de que é um Jacó. E aí, a partir disso, então, Deus diz, já não te chamarás Jacó. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, verso 28. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Deus, então, por graça o abençoa, e essa é uma característica de Israel, de Jacó, a perseverança, a luta com Deus, e por graça recebeu a bênção em meio a esta luta.
Vemos então que Jacó é um lutador desde o ventre. Ele lutou com homens, lutou com Deus e prevaleceu. Prevaleceu em que sentido, irmãos? É claro que o homem não pode prevalecer com Deus. Deus é mais forte do que o homem. Mas prevaleceu no sentido em que, de fato, perseverou, pediu, bateu e abriu-se-lhe a porta. Claro que tudo isso é graça, não é por obras. E Deus, então, lhe chama príncipe de Deus. Teu nome não é mais enganador, Jacó. Teu nome agora é Israel. E tu és um príncipe, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então agora há uma transformação, o nome revela um caráter do povo de Deus, um povo então que é agraciado pela graça de Deus, um povo que luta com Deus e que recebe por graça a bênção de Deus. Vemos o texto, obviamente, trata-se de Deus, do próprio Deus. Só Deus pode criar uma nova natureza, só Deus pode transformar o homem. E Deus, nesse sentido, é aquele que pode dar nome ou definir quem somos. E isso é uma bênção que é prometida aos eleitos no novo céu e na nova terra. No livro do Apocalipse é dito, o Espírito diz à igreja, ao que vencer darei eu a comer do maná, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Então Deus é aquele que pode transformar pecadores, dar-lhes um novo nome, e não apenas isso, dar uma nova natureza. Jacó, então, é profundamente transformado nesse encontro com Deus. E, de fato, Jacó, mais uma vez, tem um encontro com o Redentor, com Cristo, pré-encarnado. Como vimos, como Clemente disse, o Logos em forma humana. Isso é algo curioso que temos em Gênesis. Abraão encontrou homens e anjos, e dentre aqueles homens que visitaram Abraão em Sodoma, um deles era Deus, é o próprio Deus. E Jacó, diante disso, é surpreendido com essa experiência, e ele então sobrevive a essa experiência, e agora sim Jacó estará pronto para se encontrar com Esaú, o seu irmão. Diante disso, em terceiro lugar, veremos do verso 30 ao verso 32 o resultado desse encontro com Deus, dessa experiência então que temos considerado. Do verso 30 em diante, então, a resposta de Jacó é batizar aquele lugar de Peniel. Ele dá nome àquele lugar baseado na experiência que teve ali. E Peniel, então, é baseado nisto que Jacó diz, quando ele diz, vi Deus face a face. Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava. Então, outro resultado dessa experiência é que há uma marca no corpo de Jacó. E uma terceira consequência, está aí o comentarista da própria Escritura, o autor bíblico diz, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. A resposta então de Jacó é dar nome àquele lugar. Há um novo dia então aí, um novo nome, mas o homem agora, sim, transformado, foi humilhado, mas agora ele manqueja, ele tem uma cicatriz, porque Deus subjugou Jacó. Por um lado ele venceu, ele prevaleceu, ele obteve a bênção pela graça de Deus, e por um lado ele foi vencido, ele foi subjugado. E isso mais uma vez nos lembra, irmãos, que Deus está operando nesse mundo, na história, e que nós não devemos confiar na força do homem. Não é a força do homem que prevalece, é a graça de Deus. É o que todo relato de Jacó nos ensina. Aquele que lutou, passou toda a vida lutando pela bênção. Finalmente conseguiu a bênção pela graça. Viu Deus face a face e foi salvo.
Deus não o consumiu, Deus o sustentou, o preservou. Então, Jacó venceu, mas não venceu, digamos assim. Ele vence porque Deus o abençoa. Mas, de fato, ele é vencido porque, de fato, não há como prevalecer contra Deus. Deus o humilha, Deus o salva. Deus, claro, é infinitamente superior ao homem. E Deus o transforma em Israel. Há algo transformador, uma purificação, digamos assim, de caráter, para que não fosse mais chamado Jacó. E agora sim o homem pode entrar na terra. E aqui, irmãos, nós temos um fechamento do ciclo, de um certo ciclo que foi a saída de Jacó, de Canaã, aquele encontro em Betel. Deus lhe prometeu tantas coisas ali, guardar, proteger. E agora Jacó retorna à terra de Canaã e Deus cumpriu todas as suas promessas para com Jacó e nós devemos observar isso e Israel também certamente observou isso ao ler o texto, ao ouvir a pregação. O povo de Israel, que foram os primeiros que receberam essa mensagem, esse texto, entenderam claramente isso e experimentaram isso mais na frente. Antes de entrar na terra prometida, eles lutaram. Mas Deus lhes deu a terra por graça. Houve uma luta ali. Depois que Moisés passa o bastão para Josué, você pode ler no livro de Josué em diante que o povo entrou na terra e tiveram que lutar contra os gigantes e etc. Ao mesmo tempo, Deus é quem ia com o povo e Deus que concedeu por graça a terra ao povo. Então há uma advertência a Israel, há uma advertência a todos nós, que a entrada na terra é uma obra de fé, não apenas de esforço humano. Não devemos confiar em nossas habilidades, né? Nós devemos viver pela fé, é uma obra de fé, e há esse aspecto misterioso que envolve, sim, a responsabilidade, a luta, mas isso não anula a graça, é por bondade de Deus que somos salvos por sua graça. Irmãos, diante disso ainda, aplicações. Essa luta de Jacó tipifica, então, toda a jornada espiritual de Jacó, ou de Israel. E assim, irmãos, são os eleitos de Deus. Há essa ilustração bíblica da jornada espiritual. Muitas vezes, e o apóstolo Paulo usa essa ilustração dos maratonistas, daqueles que participam de jogos, maratonas. Aqui é o caso da luta livre. Então, esses esportistas, esses atletas que vencem, tipificam a perseverança que é necessária para que alcancem o pódio ali, o primeiro lugar, e obtenham vitória. E nós vemos que o próprio Deus usa na vida de Jacó essa ilustração de persistência, de perseverança, ainda que, finalmente, a salvação é dada pela graça. E é nesse sentido que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Não é que o homem é mais forte que Deus, e que, por sabedoria humana ou sagacidade humana, o homem vai convencer Deus a salvá-lo. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, nos é dito que Jacó lutou, perseverou, orou, se humilhou, com muitas súplicas, implorou a Deus. E isso revela a natureza dos eleitos de Deus, daqueles que serão feitos por graça, filhos de Deus. Lembra o que Jesus Cristo disse? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E lembre que nessa passagem Jesus diz, qual é o pai que tendo um filho que pedir um peixe, que pedir um pão lhe dará uma pedra, ou pedir um peixe lhe dará um escorpião? Então há um aspecto na questão da salvação que envolve os meios que Deus determinou, que envolve então, de fato, uma perseverança. Claro que Deus dá a fé, o arrependimento, mas há esse aspecto de responsabilidade dentro da soberania de Deus. Isso é a responsabilidade humana, então, ela é um aspecto dessa soberania e opera
também diante dessa soberania. Irmãos, então, a vida cristã, então, irmãos, é uma vida de fé. E a verdadeira bênção que é Cristo só pode ser recebida pela fé. Mas essa fé, essa mesma fé bíblica, o mesmo evangelho que nos revela que a vida cristã é uma vida de fé, diz o seguinte: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ou seja, entrar pela porta estreita é uma obra de fé. E a Bíblia diz: esforçai-vos. O pecador é chamado, então, a isto: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Cristo é a porta. Cristo é a escada que vimos em Betel. Cristo é o único caminho para o Pai. Então, o reino de Deus, a salvação é graça, e ao mesmo tempo os pecadores são chamados a este reino, que precisa ser recebido pela fé, que se submete a estas ordens de Deus. O reino de Deus precisa ser recebido como que por uma criança, como já afirmamos. Então, a fé nos chama à obediência, à responsabilidade. O pecador é chamado a isto, e os eleitos, sabemos, virão. Os eleitos perseverarão nesse caminho, acharão a porta, pedirão, buscarão, baterão e receberão. E Israel representa isso. Jacó representa isso para nós. Deus está operando nestas coisas, através destes meios, como Ele fez na vida de Jacó. E muitas vezes o Senhor, Ele age assim, nos levando a situações nas quais precisamos depender dEle, confiar nele. Deus humilha o pecador. Então, na conversão de um pecador, de um eleito, Deus o leva a esta situação em que é necessário que seja humilhado, é necessário que busque a Deus, bata, peça, para que Deus então lhe dê pela graça aquilo que Ele deseja conceder ao pecador. É isso que nós vemos, é assim que a conversão é. Então, a soberania de Deus não torna a conversão um processo tão simples como muitos querem parecer, ou algo no qual não é necessário que o homem não responda, ou que acontecerá de modo suave. Nós vemos então que há uma luta, e que de fato não é uma luta meritória, mas que é necessária antes de entrar na terra da promessa. O que vemos aqui é que, embora haja isto, Deus não usa toda a sua força contra nós, contra Israel, contra o seu povo. Mas Ele nos trata de modo amoroso, que isso é representado quando Deus toca na articulação da coxa de Jacó. Então, Deus humilha, Deus trata com Jacó de modo sutil, de modo suave, mas de fato há uma ação de Deus, ele é humilhado, ele é marcado por essa intervenção de Deus. Então sabemos que Deus irá tratar com o pecador, ao mesmo tempo sabemos que irá tratar de modo amoroso e suave. E um outro aspecto que quero enfatizar nesse texto é que os filhos adotivos de Deus
não serão feitos filhos apenas por direito, mas serão feitos filhos em semelhança. O Deus que está salvando pecadores também está no processo de transformá-los à imagem do seu Filho. Não é como na adoção humana, em que você concede o nome a um filho adotivo, mas ele continua, talvez aí, claro, se não houver uma semelhança natural, continua não parecendo com o Pai. Mas Deus, ele nos adota, e é o propósito de Deus não apenas nos adotar, mas que nós sejamos feitos à sua imagem, a imagem de Cristo. E para isso Deus irá humilhar o pecador, irá conduzi-lo por esse processo de transformação. Irmãos, que o Senhor então possa operar essa graça em pecadores nos nossos dias, aqueles que ainda não são convertidos, para que possam ir a Cristo, aqueles que já são filhos de Deus, para que possam ser feitos mais ainda à imagem do Redentor, e que o Senhor use todos os seus meios, a pregação, o envio do seu Espírito, a convicção de pecado e todos os meios que o Senhor usa para operar, e que possamos ver então essa graça em nossos dias, que possamos experimentar estas graças, orar por elas, e que assim seja feita a vontade do Senhor. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te adorar nesse dia, te agradecer pela tua palavra, te engrandecer, ó Deus, porque o Senhor somente é Deus Salvador, tudo planejado na eternidade, esta salvação, cada um dos teus eleitos, o teu povo, o Israel do Senhor espiritual, eleito na eternidade, e dentro do tempo o Senhor intervém, se revela, busca o teu povo. Te adoramos, ó Deus, porque isto é assim. Foi com Jacó, foi com o povo de Israel, e sabemos também é com a tua igreja, com os eleitos da nova aliança. Te louvamos, ó Deus, porque não é a nossa capacidade, as nossas obras, é o Senhor quem intervém, quem chama, quem convence o pecador da necessidade de ir a Cristo. Ao mesmo tempo, ó Deus, o chamado do teu evangelho é para que o pecador se esforce por entrar pela porta estreita. O Senhor chama o pecador ao arrependimento e à fé. Ó Deus, concede o arrependimento e a fé aos teus eleitos. Também, ó Deus, aqueles que já foram transformados, salvos pela tua graça, pedimos que o Senhor continue a revelar o teu Filho a cada um de nós, ó Deus, o teu povo. Nos dá a ter uma fé viva, experimental, que possamos, na nossa caminhada com o Senhor, de fato, receber graça, que o Senhor mesmo use os meios do Senhor e conceda graça ao teu povo, santificando, capacitando o teu povo, ó Deus, para cada momento da sua vida, para os desafios que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos a tua bênção, dá-nos um dia abençoado, o dia do Senhor, uma semana debaixo da tua graça. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.